Salve, salve família arretada! Vamos de questãozinha sobre circuito simples, um circuito gerador, resistor, capacitor. Olha só, um circuito elétrico é montado com o intuito de carregar um capacitor com certo valor de energia. O circuito é composto com um gerador elétrico de força eletromotriz 6 volts e resistência interna de 0,4 ohm, um resistor de 1,5 ohm e outro de 1 ohm, e um capacitor de capacitância 20 microfarad, como mostra o circuito a seguir. Qual será a máxima energia elétrica armazenada no capacitor disposto no circuito em microjoule? Fera, se liga que ele quer que você calcule a máxima energia elétrica armazenada pelo capacitor. A máxima energia armazenada pelo capacitor se dá quando esse capacitor ele está completamente carregado. E não esquece, em capacitor carregado não passa corrente elétrica. Então, se nós vamos considerar que esse capacitor ele está completamente carregado, nesse capacitor, fera, não passa corrente elétrica. Ou seja, nós vamos calcular aqui a DDP que vai para o circuito, porque se eu descobrir a DDP do meu circuito, eu descubro a quantidade de carga armazenada por esse capacitor quando ele está completamente carregado. Lembrando que a quantidade de carga armazenada por um capacitor é dada pelo produto CU, onde C é a capacitância e D é a diferença de potencial nos terminais do capacitor. Então, se eu descubro a quantidade de carga armazenada por esse capacitor, eu descubro a energia armazenada por ele, que é dada pelo produto Q vezes U sobre 2. Ou, se você quiser, onde tem Q, nós trocamos por C vezes U. Ou seja, nesse circuito aqui, como o capacitor ele está completamente carregado, aqui nesse circuito nós vamos considerar esse capacitor como se fosse uma chave aberta. Pois, repito, em capacitor carregado não passa corrente elétrica. Quando eu descobrir a DDP que vai para o meu circuito, nós voltamos para o capacitor. Por quê? Se você joga os pontos aqui, ó, se Taveira chama aqui esse potencial de A, esse potencial aqui vale A, o potencial aqui vale A, o potencial aqui vale A. Tranquilo? Se eu chamo aqui esse potencial de B, o potencial aqui vale B, o potencial aqui vale B e o potencial aqui vale B. Ou seja, o resistor R1, o capacitor e o resistor R2, eles estão associados em paralelo. Eles estão ligados nos mesmos terminais. Então, se eu descubro a DDP lançada para o meu circuito, eu descubro a DDP nos terminais do capacitor e, consequentemente, eu descubro a energia máxima armazenada pelo capacitor. Tranquilo? Então vem comigo. Olha só. Vamos esquecer o capacitor, pois nesse capacitor carregado não passa corrente elétrica. Nós já descobrimos que, olha, Taveirão, o resistor R1 e o resistor R2, eles estão associados em paralelo, né? A DDP nos seus terminais é a DDP lançada pelo meu gerador. Tranquilo? Então, se R1 e R2 eles estão associados em paralelo, a primeira coisa que eu vou descobrir aqui é a resistência equivalente do meu circuito, né? Então, se eu pego aqui os resistores R1 e R2 em paralelo,
Aqui, Fer, eu posso fazer o produto pela soma, né? A resistência R1 vezes a resistência R2 sobre a resistência R1 mais a resistência R2, né? Então, ficaria com 1,5 vezes 1 sobre 1,5 mais 1, tranquilo? Então, a resistência equivalente entre R1 e R2 seria 1,5 dividido por 2,5, beleza, fera? Que se eu divido aqui, eu posso cancelar essas vírgulas, né? Seria a mesma coisa que 15 sobre 25. Se eu divido por 5 em cima, fica 3. Se eu divido por 5 embaixo, fica 5. Então, seria 3/5 de ohm. Ou a resistência equivalente para R1 e R2 seria 0,6 ohm. Então, a resistência equivalente para esses dois resistores que estão associados em paralelo seria de 0,6 ohm. Ora, Taveirão, como é que eu faço para calcular a corrente que vai para o meu circuito? Não esquece, olha só. Pela primeira lei de Ohm, a DDP total do meu circuito é igual à resistência total do meu circuito vezes I. A DDP total, fera, é a DDP de quem manda. Quem manda no circuito, meu chapa, é a força eletromotriz. A força eletromotriz do gerador é a DDP total. Então, a DDP total do meu circuito aqui é a força eletromotriz, é 6 volts. Tá vendo? Quem seria a minha resistência total? Fera, a resistência elétrica total é a resistência do circuito mais a resistência interna do gerador. Essa resistência total é a minha resistência do circuito, que nós já calculamos, 0,6, mais a resistência interna do gerador. A resistência interna do gerador é de 0,4. A resistência do meu circuito é 0,6. Então, a resistência total, fera, é 1 ohm. E essa corrente que eu vou calcular aqui é a corrente do circuito. Conclusão, a intensidade de corrente elétrica do circuito é de 6 amperes. Ou seja, a corrente lançada pelo gerador, fera, a corrente lançada pelo gerador é uma corrente elétrica de 6 amperes. Esses 6 amperes vai ser dividido uma parte para 1,5 e uma parte para 1. Mas a corrente total do meu circuito é uma corrente de 6 amperes. Isso para mim já é suficiente para eu determinar a DDP lá nos terminais do capacitor. Ah, tá vendo? Por quê? Olha só, quem é que manda no circuito? Ó, tá vendo? Quem manda no circuito é a força eletromotriz. Pelo gerador, se fosse pelo gerador, ele mandaria 6 volts por meu circuito. Mas como ele tem uma resistência interna, uma parte dessa DDP, ele acaba perdendo por efeito Joule. Ah, tá vendo? Como é que eu faço para calcular a DDP perdida no gerador? Ora, você pega a resistência interna do gerador e pega a corrente elétrica que o atravessa. Se você quiser calcular a DDP perdida por conta da resistência interna, U igual a R vezes I. Então, se eu pego o valor da resistência interna, que é de 0,4, e a corrente que atravessa a resistência interna é de 6 amperes, olha, papai, para a resistência interna, o meu gerador ele perde 2,4 volts. Então, peraí, o gerador queria mandar 6 volts, mas está perdendo 2,4 volts, então ele manda quanto para o circuito? Ó, tá vendo? Ele vai mandar para o circuito 3,6 volts. Então, eu tenho certeza que a DDP entre os pontos A e B é uma DDP de 3,6. Porque o gerador queria mandar 6 volts, está perdendo 2,4 por conta da resistência interna. Ora, para o circuito,
ele só pode estar mandando o quê? 3,6 volts. Então, a DDP entre os pontos A e B é uma DDP de 3,6 volts. Essa é a DDP lançada para o circuito. Então, a DDP nos terminais de R1, 3,6 volts. A DDP nos terminais do meu capacitor, 3,6 volts. A DDP nos terminais do resistor R2, 3,6 volts. E aí, fera, se você sabe a DDP nos terminais do capacitor, repito, vou voltar para cá. A quantidade de carga armazenada pelo capacitor é C vezes U. Se eu quiser aqui, ó, trocar essa quantidade de carga aqui, a energia armazenada no capacitor, carga vezes DDP sobre 2. Mas se no lugar da carga eu colocar C vezes U, essa energia armazenada ficaria C, que multiplica U ao quadrado sobre quanto? 2. Então, se eu quero calcular a energia armazenada no meu capacitor, eu vou pegar o valor da capacitância, vou multiplicar pela DDP nos seus terminais ao quadrado, sobre 2. Essa capacitância, fera, é de 20 microfarad. Como ele quer nossa resposta em microjoules, eu não vou tirar esse micro, beleza? Então, 20 microfarad. A DDP seria aqui, ó, de 36 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Isso tudo, fera, sobre 2. Tranquilo? Então, se eu faço aqui, se liga, 20 sobre 2, ó, tá verão, 20 sobre 2, isso aqui me dá 10. Tranquilo? E eu faço 36 ao quadrado, então eu ficaria com 36 elevado ao quadrado, que multiplica 10, que multiplica 10 a menos 2. Tranquilo? Porque 10 elevado a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Ou seja, eu teria aqui 36 ao quadrado, que multiplica 10 elevado a menos 1. Lembrando que eu não coloquei o micro, né? Então, a minha resposta aqui, ela já está em microjoule. Tranquilo? Quando você fizer 36 ao quadrado, isso vai me dar 1.296 vezes 10 elevado a menos 1 microjoule. Mas esse 10 a menos 1, fera, faz você andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Quando você anda uma casa para a esquerda, aumenta 1 aqui, né? Aumenta 1 no expoente. Conclusão, a energia armazenada no capacitor seria uma energia de 129,6 microjoules. Tranquilo? Uma energia aí de 129,6 microjoules. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui, fera, seria a alternativa E, de eu tenho certeza que no Física Retada você está detonando em física. Até a próxima, fera! Valeu!